E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. E assim, irmãos, continuamos com o nosso capítulo 8 do livro Sexo e Destino, de André Luiz, em que estamos trabalhando, né, a questão da nossa postura diante do doente, da nossa postura diante da vida, né? O tumulto que a gente traz, ou a paz que a gente já consegue promover, né? E aí, nessa hora, o André Luiz, ele ajuda a Neves a pensar. Aí a gente pode falar assim, mas ele deu um sabão, né? Não deu sabão, não. É que a gente, às vezes, tem que ser lembrado de determinadas posturas. E como a nossa vida é muito pautada no egoísmo, né? A gente, às vezes, não tem a paciência, né? A compreensão de ver o ponto de vista do outro. De se colocar no lugar do outro, né? A gente fala assim, acertou ou errou. E porque isso vem de acordo com a nossa conveniência, mas eu não entendo que eu também erro e acerto. É a posição da vida. Então a gente vive, às vezes, um tanto alienado. Aliás, um tanto não. O egoísmo, ele nos aliena mesmo. E André Luiz estava falando, então, do prejuízo da postura de Neves, aquela postura emocional, irritada, que é comum, não é? É comum, junto à dona Beatriz, a filha querida. Quer dizer, é engraçado como é que a gente, às vezes, amando alguém, a gente promove prejuízo, né? Esse amor que às vezes se converte em uma paixão desesperada, você acaba prejudicando muito mais do que ajudando. E aí o Neves, né, ele tolerou o aviso com paciência, porque na verdade a fala de André Luiz, uma fala amiga, foi dando assim, foi água na fervura, como a minha avó falava, tá fervendo a água. Aí você joga, mas isso não quer dizer que a água fique fria não, né? E aí o Neves tolera o aviso e ele acaba rogando compreensão. André Luiz, né? André, me compreenda. Retiraram-se do círculo familiar por longo tempo para se adestrar em cordura e desprendimento. Então a gente vê o seguinte, né? A gente sai do corpo físico, vai ao plano espiritual para aprender o que a gente precisa. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Ele foi aprendendo. Aí estava no Ministério do Auxílio e estava sendo um trabalhador, né? E, na verdade, tendo trabalho e tendo convívio, é muito interessante como é que a convivência, como é que o meio interfere um tanto no nosso comportamento de espíritos imperfeitos. O espírito superior, não, ele supera as questões do meio. Mas a gente que é imperfeito é assim. Houve um momento, e agora já mudou um pouquinho aqui no Rio de Janeiro, a gente diz que o programa é gravado, né? Estamos no Rio de Janeiro, em que a gente tinha o trabalho dos trens que iam para determinadas localidades, para a linha férrea, do subúrbio, ou de determinadas questões da Baixada e tudo. Era um serviço, assim, muito ruim. Trens quebrados, o atendimento também, o desconforto era muito grande. E nesse mesmo momento, né, no momento concomitante, aqui no Rio de Janeiro começou o trabalho de metrô. E o metrô era um serviço, né, com limpeza, ar-condicionado, estações bem cuidadas. E aí a gente reclamava do serviço do trem, que era ruim, e aí assim, muito sujo, ele falou, muito sujo, né? Muito sujo, vidros quebrados, tudo isso, sem lembrar que isso é feito pelo usuário, né? Não é a companhia que coloca lá as balinhas, né, os papéis, os lixos, né, ali no chão. Não é isso, é o usuário. Mas havia reclamação. E aí a gente começou a observar o seguinte, porque tem a integração. Aquele mesmo passageiro que usava o trem, isso foram feitas pesquisas, né? No trem, ele jogava coisa no chão, né?
ele não se importava com a questão de lugar, né? Ele falava alto, tudo isso. Quando chegava no metrô, que era um meio confortável, era um meio interessante, né? O comportamento dele mudava. O comportamento dele mudava completamente. Por quê? Porque ele estava num ambiente limpo, ele estava num ambiente com ar-condicionado e até a questão de dar lugar, meus amigos. A gente tem umas diferenças também, né? Particularmente a gente usa muito a chamada linha 1 aqui do Rio de Janeiro, né? E aí na linha 1 é interessante, quer dizer, todos os transportes públicos têm locais prioritários, né? Para idosos, gestantes, deficiente físico, pessoa acompanhada com criança no colo, tem ali local, né? E é interessante que na linha 1 as pessoas não sentam e ainda tem uma outra situação que a gente percebe muito interessante. Algumas pessoas falam assim, olha, todo lugar é prioritário. Porque muitas vezes esses prioritários já estão ocupados. E aí entra um idoso, né? Entra um deficiente físico, entra uma pessoa com criança no colo. As pessoas se levantam normalmente. Olha a educação, né? Aí já é uma conquista da educação. Mas muitas vezes, e eu uso também, né? Na linha 2, a gente observa que isso não é respeitado. A pessoa se senta no local prioritário, porque chegou primeiro, e coloca, muitas vezes, o fone de ouvido e senta e dorme. Ou finge que dorme, ou está ali, ou está jogando, tudo isso, né, como indiferença. Aí o que a gente pode falar de colônia? O meio, a convivência, ela interfere, né? Então, aquela criatura que estava, hoje não, em função disso até a questão da malha ferroviária melhorou bastante, né? Mas naquele momento tinha um comportamento estranho lá no trem, deselegante. Ele, pelo constrangimento do meio, quando ele chegava no metrô, ele mudava o comportamento. Mas aí a gente já vai ver numa outra questão, que é a aquisição. Tem o local prioritário, que é a lei, mas tem a necessidade do outro, né? Que é prioridade. Então, existem espíritos que já enxergam a necessidade do comportamento, da postura, independente de ser obrigado ou não. E isso em todos os setores, meus amigos. Há companheiros que comparecem lá ao expediente religioso, né? A gente vai falar da casa espírita, porque aqui é uma rádio espírita, programa espírita, mas da sua igreja, do seu templo, do seu centro, porque tem que comparecer. Aí ele vai, comparece, entra, sai, faz o que tem que fazer. E existem aqueles outros que já sentem o prazer, né, daquela conduta equilibrada, até além das portas do templo. Olha que interessante. Então, já aprenderam que aquilo é bom e vale a pena aquele investimento. Então, Neves, até aqui, ele foi aprendendo lá no Ministério do Auxílio e tudo isso. Mas na hora que chegou no lar, ele fala, né? Regressando, no entanto, ao abrigo doméstico, a cada instante ele via o homem que fora. Comodista, agarrado às raízes consanguíneas, absorvido no bem-estar do que reputava como sendo as flores do tronco do coração. Sabia-se em prova árdua. Acusava-se analisado, esquadrinhado, sopesado, na própria assimilação dos princípios de caridade e indulgência que passara a ministrar, sob o influxo dos mentores sábios e amigos, que lhe haviam de encerrado a porta das escolas de aperfeiçoamento nas esferas superiores. Então, ele aprendeu e ensinava, teoricamente. Mas ele, enquanto estava encarnado, ele foi comodista. É aquela questão que eu vivo só para minha família. E às vezes eu até justifico isso, não. Mas em primeiro lugar, tem que estar a família, porque Deus colocou a família e tudo, para justificar a estreiteza, né, da minha atuação, o meu egoísmo. Eu muitas vezes uso isso. E aí eu coloco sob o rótulo de amor, né? Então ele foi assim.
Aí no plano espiritual, foi dado a ele, como é dado a todos nós, estudar o quê? O que a gente precisa para tomar a melhor atitude. E aí, enquanto eu estou na esfera do estudo, eu tenho o comportamento, né? Eu tenho a postura. Mas quando eu vou entrar em contato com o ambiente antigo, é como no dizer de Paulo de Tarso, do apóstolo Paulo de Tarso, o homem velho vem com toda a força, né? E é o que ele está explicando para André, né? Ao jeito de qualquer pessoa terrestre, encerrando consigo méritos e falhas, declarou-se disposto a dominar-se, impelindo-nos a recortar antigos condiscípulos da fase juvenil, quando encorajados e vacilantes, ao mesmo tempo, na solução dos problemas do autocontrole, que o jovem tem isso, né, gente? Tá no pico do hormônio, né? E tá no pico de assumir o corpo físico, então acontece muita coisa, muita briga, muita dificuldade, né? É muita questão impulsiva, né? Solicitou-nos colaboração a fim de que se mantivesse calado, tanto quanto possível, na presença dos instrutores. A submissão do companheiro dava a comover. É aquilo, gente, que é o cair em si. E como, nesse momento, André Luiz foi amigo, né? Porque a gente às vezes acha que ser amigo é passar a mão na cabeça do outro e deixar o outro agir, se comportar, fazer o que quer. Ser amigo é a gente ter a liberdade de chegar para o outro, né? E lembrá-lo daquilo que ele deve. Não é nem receitar, não. Porque se a lei de Deus está na consciência, na verdade, todos nós sabemos nossos deveres. Mas muitas vezes a gente esquece o dever pela paixão, pelo convencionalismo, né? Pela acomodação, pela conveniência. E a gente esquece o dever. E aí o amigo vem, já que ele é amigo, e ele lembra dos nossos deveres. Isso é algo muito importante. E aí ele coloca aqui, acreditava-se temporariamente perturbado. Partilhava as agruras da filha. Voltara instintivamente à agressividade e à extroversão que lhe marcavam o temperamento do passado. Entretanto, comprometia-se a revisão de atitudes. Apesar disso, que lhe relevássemos qualquer desabafo inconveniente quando nos demorássemos a sós. Sempre chegava o momento em que ele, por mais aplicado ao burilamento íntimo, sentia que as excitações, longamente acumuladas, lhe pesavam no espírito, igual nuvem de gases comburentes. Desinibia-se ou dementava-se, ao modo de alguém que carregasse bombas estourando no próprio peito. É o que a gente chama do pavio curto, né? Porque assim, todos nós temos um temperamento, acredito que não tão fácil. Mas cada um de nós, alguns de nós, está aprendendo o autocontrole, está aprendendo a disciplina das emoções, está buscando recursos, usando recursos, né? E consegue, na hora H, se controlar, se dominar. Mas tem aqueles outros que mesmo nessa busca, e vamos entender e respeitar isso, gente, o companheiro, a companheira está buscando, mas não consegue ainda. Esse autocontrole. E aí é nessa hora que Neves se escolhe em André Luiz como um grande amigo, como um grande irmão, né? Como alguém de confiança. E ele fala assim, olha, releva, né? Releva. O jovem hoje falaria, né? Foi mal, né? Foi mal, deu ruim, né? Deu ruim, o jovem fala assim, né? Mas me dá uma chance, me ajuda, quer dizer, não se afaste de mim, porque eu sou o que sou. É uma súplica que a criatura está fazendo. E aí o André Luiz, olha o jeito do André Luiz. Filo sossegar-se. Não precisava fechar-se daquela maneira. Entendia tudo perfeitamente. De nossa parte, não apresentávamos qualquer traço de superioridade. Também nós, criatura humana desencarnada,
conhecíamos de sobra os lances da batalha interior, em que o adversário somos sempre nós mesmos, na arena das qualidades inferiores que nos tocam sublimar. Então é assim, gente, quando se é amigo, né, a gente não tem que se achar melhor ou pior que o outro. Naquele momento, eu tenho um recurso. No outro momento, eu preciso do recurso. A nossa vida é uma troca, né? A gente sempre fala isso, a gente até aproveita, né, para mais uma vez avisar, né, que a nossa Berenice, né, nossa amiga, nesse momento, ela não pôde estar aqui na gravação. Não é pela saúde, a saúde está bem, tudo isso, mas é que ela teve que resolver uma questão, um problema interessante, né? Interessante, porque a gente é bem interessante, já está a resolução lá no caminho, né? E em função disso ela não está presente, mas a gente está dando continuidade à gravação, porque a rádio, como a gente diz, nesse estudo de André Luiz, sequenciado da obra Sexo e Destino, né? É um programa para cada dia. Não há possibilidade de repetição. Então, a gente está tentando colocar, não é, Serginho, uma caixa, né? A gente vai assim, a caixa o banco, né? De programa gravado, mais ou menos em dia, para que, em respeito, né? A vocês, amigos, companheiros, ouvintes, né? Que prestigiam o estudo com a sua audiência, né? E que também ajudam, né, a nossa Rádio Rio de Janeiro a manter estudos como este, como tantos outros tão importantes no nosso dia a dia, manter em dia isso, né? Através da sua contribuição, do Clube da Fraternidade, dos carnês, né, das doações através do banco, ajudam a rádio a cumprir esse papel na divulgação da doutrina espírita, né? Junto àqueles que vão para a casa espírita e junto àquela multidão de companheiros que não conseguem chegar à casa espírita, ou por questão de saúde, ou por outras questões assim particulares, impeditivas, né? Então a gente dá esse recadinho para todos nós. E aí continuamos, né? Desaconselhável, porém, prosseguir conversando à margem do serviço. A frágil menina, quer dizer, a Marita, desoprimia-se em pranto. Choro vozeado, não obstante discreto, soluços. Dispunhamos a intervir quando sucedeu o inesperado. Cláudio, que era o pai, lembra o pai da questão da bebida, tudo isso? Batia de leve à porta, de certo, incomodado pelo tom lastimoso daqueles gemidos que Marita, em vão, buscava reprimir. Respiramos confortados. E, sem dúvida, o inquieto coração paternal vinha ao encontro da moça desfalecente, ansiando soerguer-lhes as energias. E nós próprios, através de estímulos magnéticos, insistimos com ela para que atendesse. Empregando vontade e forças para vencer a crise de lágrimas, a jovem atendeu aos nossos apelos e cambaleou, abrindo a passagem. Cláudio entrou, mas não vinha só. Um daqueles dois companheiros desencarnados que lhe alteravam a personalidade, justamente o que se apeirara dele em primeiro lugar para o trago de uísque, enrodilhava-se-lhe ao corpo. E esse enrodilhava-se ao corpo é aquele processo de uma quase incorporação completa, né? Na verdade, a vontade, o pensamento, o sentimento de Cláudio, que nesse momento ele é um médium inconsciente do processo mediúnico, mas não é por estar inconsciente do processo mediúnico que o fenômeno aconteça, ele está entrando ali acompanhado do Moreira. E aí, o verbo enrodilhar-se na linguagem humana figura-se o mais adequado à definição daquela ocorrência de possessão pontilhada que se nos apresentava ao exame, conquanto não exprimia com exatidão todo o processo de enrolamento fluídico em que se imantavam.
e afirmamos possessão partilhada, porque efetivamente ali aspirava ardentemente aos objetivos desonestos do outro, completando-se euforicamente na divisão da responsabilidade em cotas iguais. E nós poderíamos falar que aqui há uma comunhão de interesses, né? E a gente pode começar, né, a pensar que isso, como diz André Luiz, acontecera no instante que bebiam juntos, forneciam a impressão de dois seres num corpo só. Em determinados momentos, o obsessor afastava-se do companheiro a distância de centímetros, contudo, sempre a enlaçá-lo, copiando o gesto de felino, interessado em não perder o contato da vítima. Achavam-se, entretanto, irrestritamente conjugados em vinculação recíproca. E aí a gente tem que parar nesse momento para pensar, né? A quem é que nós nos vinculamos reciprocamente? Porque é um jogo de interesses, né? Há um jogo muito sério dentro de tudo isso. E essa vinculação, né? Esse fato de estarmos um com o outro, um no outro, né? É do nosso dia a dia. Daí Jesus falar lindamente que o nosso coração estaria onde estivesse nosso tesouro. Por que é lindamente? Porque através daqueles seres, daquelas situações que eu atraio, eu posso me conhecer. E estou com uma vontade de falar da vida dos outros. O que acontece? Eu estou atraindo espíritos maledicentes. Mas por que eu estou atraindo esses espíritos? Porque o meu objetivo é maledicente. Naquele momento eu estou maledicente. Mas também, estou com uma vontade de ajudar o outro, né? Não sei por quê. Estou aqui à toa, posso estar descansando, mas está me vindo uma vontade de ligar para aquele parente complicado, né? Engraçado, vai falar 10 vezes a mesma coisa, mas tá me dando uma vontade. O que é isso? Amigos espirituais vinculados àquele parente que está muitas vezes entrando numa depressão pelo estado de solidão, estão acionando essa minha partezinha que eu tenho de ajudar e estão potencializando. Então, meus amigos, que possa ficar no dia de hoje isso, né? O que está sendo pontualizado em mim? Né? O que está sendo potencializado em mim? E aí, através dessa pontualização, dessa sinalização, eu vou seguir a luz. E aí tá dito, né? Busque a luz e siga, ou eu vou procurar recursos para trabalhar essa sombra que está atuando dentro de mim, né? Essa sombra, que recurso é esse? Meus amigos, vamos pedir ajuda? Senhor, me ajuda. Eu sei até que eu gosto, mas não devo, né? Me ajuda, Jesus, a ter uma escolha melhor, né? Vamos nos lembrar de uma boa frase, vamos nos lembrar de uma boa conversa, de uma boa palavra, né? Vamos tomar um banho, se é possível, né? Vamos sair daquele ambiente, muitas vezes é necessário, sair do ambiente, dar uma voltinha, né? Dá uma volta, não precisa gastar nada não, mas sai do ambiente, se renova, respira fundo. Se possível, entre em contato com a natureza. Se não for possível, uma natureza real, uma natureza virtual. Mas tenta modificar aquele quadro. Porque, gente, o mal nunca faz bem. E se o mal existe, se a sombra existe, façamos luz. Pensemos nisso. Vamos buscar a luz. Porque nós somos filhos da luz. E buscar a luz é retomar a nossa natureza como amores de Deus, como amigos e irmãos de Jesus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.